gente! Bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje estou aqui sentadinha para conversar com vocês sobre o meu casamento aqui nos Estados Unidos. Se vocês acompanharam a série sobre a minha mudança pra cá, vocês devem saber que eu vim pra cá com um visto de noiva e o meu objetivo era casar, esse era o propósito da minha mudança, me casar nos Estados Unidos e me tornar residente, né? Então, eu me casei nos 90 dias, nos primeiros 90 dias em que eu cheguei aqui, esse era a condição, né? As regras do visto é que eu me casasse em 90 dias. E eu e o Sunny, meu agora marido, nos casamos no dia 9 de julho desse ano, 2024. E eu queria contar pra vocês como foi tudo isso e falar um pouco também sobre o noivado, que é uma coisa que eu não falei tanto com vocês, justamente porque eu tava ainda no meio desse processo do K1 e eu não queria dar muito spoiler, né, do que vinha pela frente. Até a mudança acontecer de fato. Então, hoje vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram pra mim e falar um pouco sobre... falar bastante sobre tudo que aconteceu nos últimos 10 meses, que foi o tempo de eu ficar noiva, me mudar para os Estados Unidos e casar. Então vamos lá, tudo começou mesmo em outubro de 2022, que foi quando a gente decidiu aplicar para o visto K1, né, que é o visto de noiva, para imigrar para os Estados Unidos com a intenção de casar. Eu ainda não estava noiva, a gente só tinha tomado essa decisão mesmo, eu e Sênia, a gente aplicou pro processo para que eu recebesse esse visto, né, fosse aprovada para esse visto. Eu não tinha a necessidade de estar noiva, mas de ter um anel na mão, mas quando eu fui para a entrevista do visto eu já estava noiva, né, que o visto demorou mais de um ano para sair. Então, a única condição desse processo era que eu tivesse realmente a intenção de casar. E que o meu relacionamento fosse real, que a gente tivesse se visto nos últimos 2 anos, para que eles conseguissem constatar que, de fato, a gente tinha um relacionamento de verdade. O Sunny me pediu em casamento na nossa viagem para Morro de São Paulo, na Bahia, em dezembro de 2023. Tem vlog aqui no canal mostrando como foi essa viagem e o momento que eu fui pedida em casamento. Então levou mais de um ano, cerca de 13, 14 meses depois da gente ter aplicado para o processo para o Sunny me pedir em casamento. Quando ele me pediu, o nosso caso já tinha sido aprovado e a minha entrevista estava marcada, mas eu ainda não tinha de fato pego o visto. Eu já tava desconfiando que ele ia me pedir em casamento, né, porque a gente já tinha essa expectativa de todo o processo, de eu me mudar para os Estados Unidos. O processo já tinha sido aprovado, então eu já tava esperando que a qualquer momento isso podia acontecer, né. Ele me levava no shopping, assim, e falava pra eu apontar quais tipos de anel eu gostava. Então, quando a gente planejou essa viagem pra Morro de São Paulo, eu já tinha uma certa expectativa de que talvez ele poderia me pedir em casamento lá, mas eu não tinha certeza, né. Quando chegou no nosso segundo dia por lá, a gente teve um dia bem legal, assim, de fazer passeios. A gente mergulhou, viu vários peixinhos. O celular do Sunny acabou quebrando porque a gente mergulhou muito com o celular e parou de funcionar assim no meio do dia, depois que a gente foi almoçar, depois do passeio. E ele mesmo assim não estava muito bravo, tipo assim, ele estava frustrado, claro, só que eu acho que ele estava tão focado na missão de me pedir em casamento naquele dia que nem afetou tanto ele naquele momento. Só sei que depois a gente voltou pra casa, né, e eu tava planejando ir assistir o pôr do sol de um observatório que tem lá em Morro de São Paulo, que é meio popular assim entre a galera. Mas ele tava insistindo pra gente ir na praia primeiro, nesse horário do pôr do sol. Mas eu fiquei assim, mas na praia não dá pra ver tão bem o pôr do sol e tal. Isso tudo porque eu tinha falado pra ele, comentado antes, outras vezes, que eu preferia que o pedido fosse num lugar mais privado, né? E por isso que ele acabou me levando pra praia num lugar mais isolado, porque esse observatório teria muito mais gente no momento ali, né? Quando ele insistiu em ir pra praia, aí eu já senti que ia rolar. Isso porque eu planejo absolutamente tudo nas nossas viagens, gente. Ele só segue, sabe? E aí ele foi caminhando comigo pra lá e pra cá, pra praia, e eu já sentindo que ia rolar, né? De repente, ele falou assim, vamos pegar o celular e fazer um vídeo. Gente, o Sunny quase nunca faz isso. Então, no momento que ele falou isso, eu já senti que ele ia pedir. E aí, não deu outra, né? Foi lá, começou a conversar comigo e, de repente, se ajoelhou e me pediu em casamento. E o mais engraçado, gente, é que ele estava sem a caixinha do anel na hora. Porque a caixinha era muito alta, assim, e era muito volumosa. Então, ele achou que ele não ia conseguir esconder. Então, ele só pegou o anel, assim,
e me pediu. Tanto que nessa hora eu ri. E foi engraçado, assim, mas foi muito fofo. Foi um momento muito íntimo, só nosso. Então eu achei perfeito, assim. E a partir disso foi só uma oficialização, assim, do nosso noivado, né? Mas eu já tava com a intenção de me mudar para os Estados Unidos para casar através desse visto. Então esses já eram os nossos planos e as pessoas já sabiam também, né? Ele conversou com os meus pais antes também, falou com uma das minhas amigas sobre o anel. Então algumas pessoas já sabiam que ia rolar nessa viagem. Nós acabamos não fazendo nenhuma festa de noivado, eu até queria fazer, mas o Sunny só ia ficar no Brasil por mais 2 meses e pouquinho. Era final de ano, tinha muitas festas e acabou que não deu certo muito, assim, pegar uma data que ia rolar pra fazer algum evento com toda a família. Então a gente acabou não fazendo nenhuma festa de noivado. E depois disso, o próximo passo era pegar o visto, me mudar para os Estados Unidos e aqui me casar. A nossa ideia nunca foi fazer uma festa grande aqui nos Estados Unidos. A gente tem muito vontade de fazer uma festa no Brasil, que a gente acha que é um lugar mais legal para fazer uma festa mesmo. Eu tenho uma família muito grande no Brasil e a ideia aqui nos Estados Unidos era apenas casar no cartório, por ser uma condição do visto também, né? Então a gente não tinha intenção de fazer nada grande, até porque eu me mudei, né? Eu estava nesse processo de mudar de país, o que já demandava bastante tempo e a gente não queria se concentrar em planejar nada grande agora, nem chamar toda a família. Então o casamento foi bem simples, os meus pais vieram pra cá, a família do Senna estava aqui e foi só as pessoas bem próximas mesmo aqui, locais, e os meus pais, né, que vieram pra cá. Eu fiquei bastante atordoada, assim, com esses planejamentos do casamento, porque eu não sabia se eu contratava fotógrafo, se eu fazia num restaurante tal, se eu fazia num outro restaurante tal, um jantar com a família depois. Então foi um período bem conturbado, assim, para planejamento, justamente porque eu tinha acabado de me mudar pra cá, eu tava me adaptando, pegando as coisas pra casa, organizando, né, toda a minha mudança aqui, minha adaptação. Eu acho que a única coisa que eu preparei antes de vir pra cá, pros Estados Unidos, foi o meu vestido. Eu comprei o meu vestido no Brasil, vou colocar a loja onde eu comprei aqui. Eu acabei mandando ajustar um pouquinho, mas achei que ficou lindo, assim, não era exatamente o estilo que eu tava buscando, mas eu acabei comprando ele e acabou que no final eu achei que ficou lindo, assim, ficou romântico e ficou lindo nas fotos também, então eu gostei bastante e ele é bem gracioso, bem delicado, assim, então fiquei bastante feliz com o resultado. E eu também trouxe o meu sapato de casamento, que as minhas amigas me deram de presente. E era um sapato que eu tinha só comentado com elas, assim, que eu tava procurando um sapato de casamento. E alguns dias antes de eu me mudar, elas apareceram com esse presente pra mim e eu fiquei absolutamente encantada. Ele é muito, muito, muito lindo e provavelmente eu vou até usar ele na minha festa de casamento especial mesmo daqui a alguns anos. Então no dia do casamento, que foi dia 9 de julho, meus pais estavam aqui, eles vieram, eu vim para os Estados Unidos dia 15 de maio e eles vieram pra cá no final de junho, justamente pro casamento, os meus pais e o meu irmão. E aí eu consegui reservar cabelo e maquiagem num salão aqui pra ser um dia mais tranquilo. Tava um pouco tensa de ter que fazer eu mesma, então eu consegui reservar um horário no salão pra ter, né, pra não me preocupar, é só ir, falar o que eu queria e ficar mais tranquila no dia. E fiquei muito feliz que deu tudo certo, gostei do resultado da make, gostei do resultado do cabelo. Em seguida eu voltei pra casa, os meus pais e o Senna estavam aqui. A gente não teve nada de tipo só se ver no cartório, porque a gente ia juntos pro cartório. Então eu cheguei em casa e o Sunny me viu lá no momento. No dia eu tava muito tranquila, assim, eu senti que tinha tanta coisa acontecendo que eu só tava com o objetivo de fazer o que tinha que ser feito, sabe? Tranquila, assim. Os pais do Sunny vieram pra cá e de repente nos surpreenderam com uma limusine do lado de fora, esperando a gente para levar pro cartório. Eu não esperava isso, foi muito doido, muito legal. Então eles reservaram a limusine para passar quase o dia todo com a gente, nos levar pro cartório, para fazer fotos depois e também pro jantar que a gente tinha planejado para mais tarde. Então fomos eu, o Sunny, os meus pais e os pais do Sunny. O cartório onde a gente foi se casar fica em Snow Hill, que é a cidade onde eu fiz intercâmbio e a cidade onde eu e o Sunny nos conhecemos. Então foi uma localização muito especial, é o cartório onde as pessoas se casam aqui na região, no distrito, onde a gente mora, né? Não é na mesma cidade, mas é cerca de 30, 40 minutos daqui. E é a cidade onde o Sunny, né, cresceu, assim, a vida toda, onde era a minha escola do intercâmbio. Eu fiz um vlog, alguns vlogs passados só mostrando a gente passando por lá e tirando uma licença pra casar, porque aqui você tem que tirar uma licença pra casar 2 semanas antes.
Não sei porquê, mas só tenho que passar lá e fazer a reserva e tirar essa licença. E aí, chegando lá, a gente tava vendo se ia fazer a cerimônia do lado de fora, do lado de dentro. Eu perguntei pra moça se o lado de dentro era mais bonitinho, porque do lado de fora tava muito quente. E ela falou que sim. Chegando lá, tinha um arco muito bonitinho, que eu não esperava. Eu achei que era bem quadrado, meio de, sei lá, alguma coisa meio até breguinha assim, mas era muito bonitinho, um arquinho com luzes e plantinhas. Foi um momento muito fofo, simples assim, mas um cenário super agradável e bonitinho, sabe? Então nós tivemos a cerimônia lá e foi rápido assim, mas foi bem especial, bem o que a gente precisava fazer e foi muito gostoso, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido um lugar bonitinho, com os meus pais, com os pais do Sunny, e no final deu tudo certo. Depois de lá, nós fizemos algumas fotos e vídeos lá na área de Snow Hill mesmo, da cidade onde a gente se casou, porque é uma cidade muito bonitinha, pequena, mas que tem um centro muito clássico, assim, e era legal pra fazer fotos. O meu irmão que fez a maior parte das fotos com a minha câmera. Não contratei fotógrafo, foi ele mesmo que fez. Fui direcionando ele a tudo fazer, ele fez super bonitinho, ficou show. Fiquei muito feliz com o resultado. Depois a gente ainda foi em outros pontos, a gente passou na nossa escola do intercâmbio para reproduzir uma foto muito famosa que a gente tem, que muitos de vocês devem conhecer, que é a foto que a gente fez no meu vídeo mais famoso aqui do canal, que é ele como eu como líder de torcida e ele como capitão do time de futebol americano. E também fomos para um outro ponto onde a gente fez as fotos do baile de formatura durante o meu intercâmbio, também para reproduzir a foto da época do intercâmbio. De lá nós voltamos para casa, eu acabei trocando de roupa, eu sei também porque tava muito quente esse dia. A gente tava planejando talvez trocar por um vestido mais simplesinho mesmo, mais arejado. E aí nós fomos pro restaurante onde a gente ia encontrar o resto da família. Lá no cartório não podia ir todo mundo, né? Até essa é uma das perguntas que me fizeram aqui. Quantas pessoas podiam entrar no cartório? E no nosso podiam entrar 6 pessoas contando com a gente, então 4 convidados. Mas a gente conseguiu encaixar o meu irmão lá pra ele ficar meio que do lado de fora, assim, pra ele conseguir fazer as fotos e gravar o momento. Então nós também reservamos um restaurante bem legal, rooftop, aqui na cidade, pra convidar o resto da família do Sunny, né, tios e tias, e também foi a minha host family do intercâmbio. Fiquei muito feliz que eles puderam participar, porque eles foram muito importantes, assim, na nossa história, né, e eles não estão morando na mesma casa de Warrior do intercâmbio, mas estão morando aqui perto de mim. Então foi muito legal ter eles lá nesse momento, foi bem significativo. Eu também acabei encomendando um bolo de última hora. No dia anterior eu encomendei um bolo e a moça fez pro dia seguinte. Foi muito, gente. Esse casamento foi muito assim, de última hora e fazendo as coisas da forma que dava, porque com a mudança e tudo mais acontecendo, tava uma loucura. Mas deu tudo certo e o bolo era uma delícia, eu gostei muito. E ela até colocou uma plaquinha assim de Mr. and Mrs., que é senhor e senhora, né? Muito bonitinho. Depois do jantar a gente pensou em sair com alguns amigos, mas a gente também já tava meio cansada, a gente queria ficar só nós dois também, mais tranquilos. Então a gente tava com um quarto reservado lá no hotel, debaixo de onde ficava o rooftop, e acabamos passando a noite por lá. E esse foi o dia do nosso casamento, que foi em plena terça-feira, dia 9 de julho, porque é um dia mais tranquilo pro Sunny. Terça-feira é um dia mais tranquilo pra ele, pros pais, pras pessoas aqui no nosso convívio, por isso foi um dia bem aleatório. Então agora eu vou responder algumas perguntas aqui que vocês me fizeram. Quanto tempo dura a cerimônia lá no cartório, na courthouse? A cerimônia dura cerca de 10, 15 minutos, é bem rápido assim. Perguntaram se tem que falar muito, se é tudo em inglês. Sim, é tudo em inglês. Não tem que falar muito, mas tem que repetir aquelas palavras, aquelas frases básicas, né? Eu estarei com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, nem sei direito, gente, mas tem que falar todas essas coisas aí de praxe, né? Pra mim foi tranquilo porque eu não tenho dificuldade com inglês, então eu entendia e só repetia mesmo. Mas não foi nada muito longo, assim, muito difícil de falar. Foi simples e objetivo. Sobre valores. Para casar, aqui você tem que pagar uma taxa de $35 para tirar a licença lá no momento, que é a licença para casar. E para ter o certificado, se eu não me engano, é cerca de $5 cada certificado oficial. Então no total foram $45, cerca disso. Vamos fazer a festa no Brasil ou nos Estados Unidos? Como eu disse, o nosso objetivo é fazer uma festa no Brasil daqui a alguns anos.
Eu ainda tenho algumas coisas para organizar aqui nos Estados Unidos, né, em relação à imigração, a me adaptar aqui. Então a gente quer fazer a festa depois que tudo isso passar, né? A gente começou a morar juntos agora, a gente quer provavelmente ter um espaço nosso próprio, né? Então a gente tem outros objetivos antes de conseguir realizar a nossa festa, mas a gente quer muito sim ter a nossa festa daqui a alguns anos para ser uma grande celebração mesmo, com toda a família, com o pessoal do Brasil, daqui, todo mundo junto. Quais tradições de cada país pretendem seguir na cerimônia? Eu ainda não pensei muito nisso, eu tô começando a pensar em algumas coisas assim. Uma coisa que eu fiz aqui de tradição nos Estados Unidos, mais ou menos na verdade, foi aquela tradição do something old, something new, something borrowed, something blue. Na verdade eu ganhei algumas coisas azuis, e aí eu tinha o something blue, eu tinha o something new e borrowed. Não sei se eu tinha alguma coisa borrowed e nem old. Mas enfim, eu tentei mais ou menos seguir essa tradição. Eu sei que nós vamos ter padrinhos e madrinhas, ainda não sei exatamente de qual forma, mas vamos ter. E ainda vou pensar sobre isso. Cenas dos próximos capítulos. Vão casar na igreja ou em outro lugar? Eu acredito que a gente deve fazer uma cerimônia em algum outro lugar específico. Não acho que a gente deva casar na igreja, mas vamos ver. As duas famílias já se conhecem? Sim. Os pais do Sunny conheceram os meus pais no intercâmbio, quando os meus pais vieram me encontrar no final do intercâmbio, em 2016. Eles se conheceram e agora se encontraram, mas eles não tinham se visto desde 2016. Então agora, esse ano, durante o casamento, foi quando eles se reencontraram. Todos os cartórios nos Estados Unidos têm aquele arco bonito para casamento civil? Não necessariamente. Eu já vi outros cartórios que não tem muito essa decoraçãozinha, que é bem, como eu digo, bem mais legalizado, sabe? Uma decoração mais de cartório mesmo, de escritório, meio assim, com brasão dos Estados Unidos e etc, do estado. Mas eu já vi alguns também que tem uns arcos bonitinhos. Eu dei sorte do meu ser um lugar bem fofinho. Você está se sentindo casada? Eu acho que estou, mas não ao mesmo tempo. Eu acho que sim, porque esse processo de adaptação aqui, de estar morando junto, já tá me fazendo sentir um processo de, né, tenho minha casa, tenho minhas responsabilidades, tenho meu marido, meu parceiro. Então, nesse sentido, eu já me sinto casada, sim. Mas eu sinto que, eu só vou sentir que eu realmente me casei depois da festa de casamento, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu tô esperando muito, né? Quando eu tiver com um vestido branco, longo, tiver toda aquela celebração, que é como eu, pessoalmente, acho que muitas meninas também imaginam um casamento, né? Mudança brusca, porque eu percebi que o resto do vídeo que eu tava gravando tava sem áudio, mas vou continuar daqui. Hoje já é outro dia, mas eu quero muito logo entregar esse vídeo pra vocês. Então eu vou continuar respondendo as perguntas neste novo dia, com esta nova roupa, com este novo cenário. Se sente muito nova pra já ter casado? Eu acho que eu me sinto um pouco nova, assim, pra ter casado, mas acho que é comum isso nessa idade, né, de a gente tá começando uma nova etapa da nossa vida e sentir meio que esse choque. Caramba, como assim? Eu já tô casada, né? A gente ficar meio que nesse choque. Mas eu acho também que conheço várias pessoas da minha idade que já estão, né, passando por essa fase da vida, principalmente pessoas que já têm um relacionamento muito longo como o meu. Por exemplo, eu e o Sunny, a gente já tava junto há 8 anos, então a gente já tava sentindo, né, que esse momento de começar essa nova fase da nossa vida, morar junto, se casar, já tava chegando na hora. Mas também a gente viu o casamento como a forma mais fácil de a gente começar a morar junto e acabar com a distância, né? Então meio que juntou uma coisa com a outra e a gente decidiu que esse era o momento que a gente sentia que era pra oficializar a união e começar essa nova fase. Como foi a escolha da aliança? A aliança a gente comprou, vamos ver se vocês conseguem ver. Essa aqui é a minha aliança de noivado, tá? Essa daqui com um diamantezinho. E essa aqui é a minha aliança de casada. A aliança de noivado foi o Sunny que escolheu, né? Na verdade eu tinha apontado pra ele algumas coisas em alguns estilos em lojas, assim, quando ele me perguntava antes de me pedir em casamento. Eu não conhecia muitos estilos, assim, eu só conhecia mais ou menos esse que eu via muita gente ter e eu achava bonitinho, então eu apontei esse. Eu acho que se fosse hoje ou na próxima vez, se a gente for trocar o anel, eu vou querer talvez um dourado,
porque eu uso mais dourado e esse é ouro branco. Mas aí eu acabei pegando o anel de casamento, que é esse de baixo aqui, dourado, tanto o meu quanto o do Sênio. Do Sênio é um pouco mais grosso, eu peguei fininho porque eu gosto de coisa fininha. Acabei fazendo esse mix de ouro branco com ouro amarelo, porque a gente achou que o ouro amarelo é mais cara de casamento mesmo. E aí eu acabei ficando nesse mix, mas a gente pretende também ter uma outra aliança quando a gente for ter nossa festa de casamento. Essa aqui a gente nem conseguiu gravar a data nem o nome um do outro ainda, porque foi muito também de última hora. Então, pro casamento oficial no Brasil, a gente deve ter uma outra aliança. Sobre lua de mel, a gente ainda não planeja ter uma lua de mel em breve, justamente porque a gente tá nessa fase que a nossa prioridade é se estabelecer aqui, estabelecer nosso lar, a minha mudança, a nossa vida morando juntos. Então acho que a gente deve planejar uma lua de mel oficial mesmo, assim, a gente deve fazer viagens nos próximos meses, né? Mas uma lua de mel mesmo depois da festa no Brasil. Já caiu a ficha que agora vocês não precisam mais se despedir? Eu acho que caiu um pouco, assim, no dia que a gente foi deixar a minha amiga Mari, que veio visitar a gente no mês passado, a gente deixou ela no aeroporto, e é o aeroporto que geralmente o Sani me deixava pra eu voltar pro Brasil, né? E aí quando a gente voltou juntos desse dia pra casa, caiu um pouco da minha ficha, assim, né? De que agora eu moro aqui e agora as pessoas vêm me visitar aqui, né? Então caiu um pouco dessa ficha. Mas eu acho que vai cair ainda mais quando eu e o Sani formos juntos pro Brasil e voltarmos juntos pros Estados Unidos. Que isso também nunca aconteceu. E claro que vem essa pergunta, né? A gente casa, a galera já quer saber. Pretendem ter filhos? Os filhos vão ter dupla nacionalidade? A gente pretende sim ter filhos, mas não agora. Daqui a alguns anos a gente tem muitos outros objetivos ainda, como casal sozinho, sem filhos. Então, daqui a alguns anos. E sim, a gente quer que eles tenham dupla nacionalidade, tanto que sejam brasileiros quanto americanos, como filhos de pessoas, né, tanto brasileiros quanto americanos, eles têm automaticamente direito a terem a cidadania tanto do pai quanto da mãe. Então, esse processo eu sei que eles já são elegíveis automaticamente, independente de qual país eles nasçam. E é isso de perguntas que vocês fizerem, acho que eu queria falar aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade, podem comentar aqui nesse vídeo, que eu falo mais sobre nos próximos vídeos. A gente vai conversando mais sobre esse assunto. Muita coisa, muita novidade, né? Mas com o tempo eu vou contando pra vocês os próximos passos dessa nova fase da minha vida, que é morando aqui, que tá morando junto com o Sani, e finalmente ter acabado com essa distância, né? Pro casamento do Brasil, eu vou fazer um diário da noiva aqui. Eu decidi que esse vídeo vai ser mais simples mesmo, geral, sobre o noivado e casamento civil. Mas pro casamento no Brasil, quando eu for decidir todos aqueles detalhes, a gente faz um diário da noiva completo aqui no YouTube, tá? Não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!